Saber que Deus tem um propósito para a sua vida não vai mudar tudo automaticamente como um passe de mágica, mas se você souber se posicionar para poder viver esse propósito, aí sim é que tudo vai começar a mudar e fazer sentido. Esse é o 6º vídeo da série Identidade e sim, eu tenho certeza que tem sido uma jornada de muitas descobertas e revelações de Deus para você, porque está sendo para mim também. Então, agora chegou a hora da gente virar essa chave da nossa própria vida e começar, de fato, uma nova estação. Só que para isso nós precisamos saber em que direção que nós vamos. E isso nós falamos lá no vídeo anterior, em como é que nós podemos saber em Deus qual que é o propósito que Ele tem para as nossas vidas. E não tem jeito. A única maneira de descobrir em Deus é estar conectado e aliançado com Ele, tendo intimidade diária, lendo a Bíblia, né? Para que nós possamos saber quais são os planos que Ele tem para as nossas vidas, qual que é o próximo passo que nós vamos dar. Basicamente, o ser humano vai se mover em 3 forças. Pela necessidade, que vai fazer com que nós busquemos tudo aquilo que nos remete para a sobrevivência. Nós podemos nos mover pelo prazer, que vai nos levar a tudo aquilo que é confortável, que vai trazer uma satisfação imediata. E número 3, por propósito, que é o que realmente dá sentido para a nossa vida, né? O que nos mantém firmes mesmo quando as coisas começam a desmoronar, né? Então, a necessidade e o prazer vai falar muito do agora, mas o propósito é o que de fato vai dar aquele sentido na nossa vida. E é o que Deus preparou para nós, uma vida com sentido. A palavra propósito, ela tá muito em alta, né? Nós escutamos em tudo quanto é lugar. É nas redes sociais, são mentores falando, muitos coaches. Por onde a gente vai, a gente lê ou escuta frases, clichês, né? Encontre o seu propósito e você nunca mais terá que trabalhar na vida. Enfim, tem uma série de frases que já até viraram, né, jargão. Mas, na verdade, elas não estão erradas, elas estão certas. Mas o mundo, ele tenta associar o propósito como se fosse a única chave da nossa própria felicidade. E isso é um problema, porque muitas vezes ela está centralizada no nosso eu. Enquanto isso, a Bíblia ela nos mostra claramente que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para expressar a glória dele, para refletirmos a glória. É para ele, na verdade, não é sobre nós, é sobre ele. Né? Ele conta conosco para poder fazer discípulos, batizando, ensinando os princípios do reino de Deus, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o propósito principal de Deus, né? E ele conta conosco para poder cumprir esses planos na terra, para expandir o reino dele. Ele nos chama para poder sermos participantes da obra dele. Olha que demais. E isso não depende do nosso status social, se a gente tem formação acadêmica, né? Ou se não, com base em tudo aquilo que você viveu no passado, se você tem dinheiro, se você não tem. Ele, na verdade, nos chama para sermos representantes de Jesus em todas as esferas, seja no trabalho, na família, na sociedade no geral. Esse é o propósito principal de Deus para todos nós, né? E a porta de entrada é a nossa salvação. Cada um de nós tem, sim, também um chamado individual, único e específico. Eu tenho certeza, a Bíblia fala que Deus designou para nós. Tanto que a parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25,14, diz que ela conta que um senhor distribuiu os seus dons, os seus talentos ali para os seus servos. Para um deles, ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. Enquanto os 2 primeiros negociaram e conseguiram multiplicar tudo o que eles receberam, o terceiro ficou paralisado com medo, não sei, por medo de perder. Aí ele enterra aquela moeda e ele acaba perdendo tudo aquilo que tinha. Na verdade, essa história muito resumida que eu trouxe aqui, ela revela que o propósito de Deus não é sobre quantidade do que nós recebemos, mas sim da nossa disposição de não deixar os dons enterrados e estagnados, mas sim que a gente consiga transformar tudo aquilo que Deus confiou a nós para a expansão do reino. Deus, ele quer nos usar, cada um conforme o seu próprio jeito de ser.
né? O seu ambiente, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, na escola, nas ruas, nas redes sociais. Cada um Deus quer usar de um jeito. Deus designou tudo isso. A Bíblia, ela nos mostra que tem uma lista de pessoas comuns e improváveis que foram chamados para cumprir exatamente os propósitos de Deus ao longo de toda a história. Moisés, por exemplo, a Bíblia fala que ele não sabia falar, era príncipe exilado, virou pastor de ovelhas e simplesmente Deus levantou ele para libertar o povo de Israel que estava cativo no Egito. Esther era uma anônima totalmente improvável que foi levantada para ser a salvadora do povo de Deus. Paulo era perseguidor da igreja, assassino de cristãos, e depois de um encontro com Deus, ele se torna o maior dos apóstolos, implantador de igrejas e transforma toda uma geração. Davi também era um pastor de gado, de ovelhas, esquecido no pasto, e se transformou num grande guerreiro, num homem segundo o coração de Deus e num grande rei. Então, Deus não leva em consideração o nosso passado, a nossa filiação, a nossa beleza, a nossa filiação, nada disso. Deus não leva nada disso em consideração, justamente para que a glória seja dele. Deus sabe exatamente das fraquezas e das limitações, e é justamente aí, nas nossas deficiências, que ele manifesta o poder dele. Isso está escrito lá em 2 Coríntios 12, a partir do 7, né? E nós fomos chamados para gerir, né, para fazer a gestão de todos esses recursos, dos dons e talentos que ele nos deu. Então, enterrar o que a gente recebeu simplesmente por medo de errar, na verdade, é uma falha grande, porque o reino de Deus ele é dinâmico, ele é focado na multiplicação. O poder é dele. Então, que nós possamos nos lembrar que nós fomos criados à imagem e semelhança dele, por meio dele, para poder sermos curados, preenchidos, adotados como filhos, e foi por isso que nós somos aperfeiçoados a cada dia, para que nós possamos cumprir o propósito que ele tem para cada um de nós na sociedade, levando amor, levando a palavra de Deus, trazendo esperança. É isso, né? Eu vou trazer aqui 5 passos para você poder viver o propósito de Deus. Então, pega papel, pega caneta para você correr e anotar. Número 1, estar disposto e disponível. Virgem Maria, uma menina que quando recebe ali a visita do anjo, né, salve e agraciada, ele traz para ela a notícia de que ela iria conceber nada mais, nada menos do que o Salvador do mundo, o Emanuel. Ela não entende nada, fica confusa, mas ainda assim diz: Senhor, faça-se em mim conforme a sua palavra. Então, é necessário estarmos disponíveis e dizer sim para Deus, porque quem vai capacitar é Ele, é o próprio Espírito Santo. Que você se coloque à disposição dele, mesmo que isso seja um completo absurdo. É exatamente assim que Deus gosta de agir. Número 2, se posicione, abandone assim tudo o que é do seu passado para trás, assuma agora a sua posição de filho, de embaixador do reino de Deus, porque o seu passado não vai te definir, não te define, fixa a sua identidade em Deus, né? Construa a sua casa na rocha que é Cristo, né? E cumpra tudo aquilo que ele confiar a você com ousadia. Número 3, obedeça quando nada fizer sentido. Isso aconteceu com Esther. Esther, que era lá a órfã, que foi levada para o palácio, ela se submeteu a 1 ano de treinamento. E ela obedeceu tudo o que o seu tio Mardoqueu lhe instruiu, com muita humildade, né? Se ela não tivesse sido treinada dessa maneira, se ela não tivesse sido humilde e se submetido a tudo isso, ela não teria sido a salvadora do seu povo, né? Então, ela se tornou ensinável durante a jornada. Então, estar disposto a cumprir o propósito de Deus, antes de tudo, é estar disposto a seguir as instruções de Deus e de quem Deus colocar no seu caminho para poder guiar. Número 4, esteja disposto a fazer todas as renúncias necessárias que Deus te pedir. Abraão é um exemplo disso. Então, ele esperou por décadas por Isaac, e quando finalmente Deus entregou o seu filho nos seus braços, o Senhor pediu ele como sacrifício. E Abraão
estava disposto. Aqui Deus ensina que o verdadeiro posicionamento no reino de Deus exige estar disposto a renunciar até mesmo aquilo que nós mais amamos. Porque Deus quer provar o nosso coração, se realmente pertence ao Senhor e não aos benefícios e às bênçãos que Ele vai nos dar. Número 5, não despreze os pequenos começos. Não tenha medo de começar pequeno, não tenha vergonha de errar. Eu tô aqui dando a cara a tapa, porque é Deus quem nos capacita, né? João 15 fala que Jesus é a videira, nós somos os ramos e nós, né, todo aquele que está enxertado na videira, esse dará frutos, mas aquele que, né, não der frutos, esse é cortado e lançado no fogo. Então, a Bíblia diz que o homem pode fazer muitos planos, mas é o Senhor quem dirige todos os passos. Então, se Deus tem um outro plano para a sua vida, totalmente diferente daquilo que você projetou, não pense duas vezes. Aceite, né? O Senhor diz assim, bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz. A visão de Deus, ela é uma visão ampla, né? Então, por isso que nós podemos confiar nele. É claro que Deus não vai falar sobre todo o processo, mas ele vai dizer para você exatamente por onde você ir e ele promete estar com você em todo o tempo. Amém? Bom, nós chegamos ao fim de toda a série Identidade e eu espero que você tenha gostado, que Deus tenha tocado o seu coração, porque tocou muito no meu. Foi uma jornada de muitas descobertas e eu tenho certeza que Deus tem um novo sentido para a sua vida, assim como eu tenho descoberto um novo sentido para mim. Entender e aceitar que Jesus nos chama para uma nova vida, só que agora com uma identidade certa, buscando um preenchimento na pessoa certa, entendendo qual é a essência verdadeira, qual que é o propósito que ele tem para nós, é o que realmente dá sentido para a nossa vida, né? Uma vida pela metade, ela é pela metade, né? Mas o único real sentido da nossa vida, ela está em Cristo. Então, se você gostou dessa série, eu quero te pedir, comenta aqui embaixo, escreve seu nome, deixa um recado, curte, compartilha, essa coisa toda do YouTube. Segue aqui no canal para que você possa receber mais conteúdos. Eu tenho preparado já mais algumas outras séries para poder compartilhar com vocês, para que a gente possa continuar o nosso processo de caminhada. Afinal de contas, nós estamos todos caminhando juntos para o mesmo alvo, que é Cristo Jesus, que é compartilhar o amor de Deus, que é crescermos, né, no amor de Deus e compartilhar tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Amém? Então, que você seja cheio da graça e da presença do Senhor, que você fique com Deus e até a próxima. Tchau!